Welcome and bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre gramática, ok? Do verbo to be. Se você quer entender como é que você vai aprender sem estudar gramática, assiste o mês do Marco Zero, que nas primeiras aulas do Marco Zero eu te explico muita coisa que tem o verbo to be, sem te falar a ordem que você tem que usar, só para você entender como que você tem que falar. Mas hoje eu quero te mostrar a ordem que você vai usar o verbo to be, e antes eu já quero te mostrar uma tabelinha que é muito importante de você saber e que eu já vou te falar rapidão. Então deixa eu só escrever ela aqui para não ficar tão demorado esse vídeo e mais prático para você já colocar em prática. Então bora lá! E a primeira coisa que eu tenho que te falar sobre o verbo to be é que o verbo to be é realmente isso aqui, ó. Be. Ok? O to é só para indicar que ele está no infinitivo. Sabe, por exemplo, o verbo play? Quando ele está no infinitivo, a gente fala que é o verbo to play, ok? Porque sabe aquele ar, ir que a gente coloca nos verbos no português? Jogar, falar, brincar, comer. Isso aí o verbo está no infinitivo. Então, quando eu coloco o to, o verbo também está no infinitivo. E o verbo to be, a gente é ensinado muitas vezes que ele é o verbo... Se você completou ser e estar, esquece isso, tá? Não fica focado nisso, só entende que ele vai ser um verbo usado em algumas situações para falar algumas coisas, como por exemplo, onde as pessoas estão, para falar o que as pessoas são e assim por diante. E eu explico melhor isso lá no Marco Zero também, mostrando como que vocês estão aprendendo sem precisar ver gramática. Então aqui a gente vai focar na gramática. Só fiz essa introdução para mostrar que o verbo to be é realmente isso aqui, verbo to be. Então ele pode aparecer como be. Porém, no presente simples, que é o que a gente vai focar hoje, ele vai ter conjugações diferentes, tá? Por exemplo, que nem o verbo eu vou, tu vai, nós vamos, vós ireis. Eu não sei se estou falando certo, mas é tipo isso. E como é que ele fica quando eu tô falando, por exemplo, I? Ele fica am, ok? E rapidinho, caso você não conheça essas palavras que eu coloquei aqui, I, you, he, she, it, we, you, they, eles são os pronomes pessoais. São os pronomes que a gente coloca na frase para fazer a função de sujeito, ou seja, para praticar a ação, ok? Então o I vai ser usado quando eu estiver falando de mim mesmo, no caso eu. O you é quando eu estiver conversando com você, e esse primeiro you aqui é singular, então eu tô falando só com você, então realmente é você. Esse he é no caso quando eu tô falando de algum homem na terceira pessoa e ele não tá participando da conversa, então é ele, ok? O she é quando eu tô falando de alguma mulher e ela não tá participando da conversa. Então, por exemplo, eu tô falando de alguma mulher pra você. Então eu falo ela. No caso, ela não tá participando da conversa, porém, eu estou falando sobre ela. O it é a mesma teoria, só que não é usado pra homens nem pra mulher. É só usado pra coisas. Então, por exemplo, se eu estiver falando do meu celular, it is a cell phone, ok? It is a cell phone. E aqui o we é quando eu tô incluindo você e eu na conversa ou vocês e eu na conversa, ok? Quando eu tô falando nós. Então, quando for nós, a gente usa o we. O you, a gente usa quando... Esse aqui é outro you, esse aqui é no plural, tá? Quando eu tô conversando não só com você, mas vocês. Então, digamos que você tá assistindo esse vídeo com mais alguém que também tá estudando inglês. Então, you, ok? E aqui a gente vem they, que no caso, lembra que eu falei que a gente tá falando de um homem e de uma mulher separados, eles não estão participando da conversa? Se eu estiver falando de duas pessoas, pode ser homem ou mulher, que não tá participando da conversa, eu uso they, ou seja, eles, ok? Então, eu, você, ele, ela... Isso, nós, vocês e eles. É só para você pontuar, mas eu não te aconselho a aprender decorando assim, tá? É só para você saber ter um contexto na aula de hoje, que é gramática o foco, tá? Então olha só, o you, o verbo to be para you, vai ser conjugado are. Pro he, pro she, pro it, vai ser tudo is. E pro he, pro you e pro they, vai ser tudo are, ok? Eu escrevo are de um jeito aqui, eu vou voltar a escrever o are. Assim, are. Legal que eu escrevi 3 As diferentes, né? Mas vocês entenderam. Então é essa a conjugação do verbo to be, ok? E logo depois que você faz isso, aqui você coloca o complemento relacionado com o que você quer falar, tá bom? Então aqui você vai colocando um complemento relacionado com o que você quer falar. E eu vou colocar aqui uns rapidinho, eu já volto, só para você ver mais ou menos como é que ficaria numa frase. Galera, voltei aqui com alguns momentos, ok? Que a gente vai usar o verbo to be e os complementos, ó. Quando você for falar quem você é, ou então quem alguém é, no caso eu tô falando I am Luiz. E agora digamos que seu nome seja Bob, eu não sei se vai ser, provavelmente não, talvez sim. Mas então eu falaria you are Bob. Eu falaria he's happy. Eu falaria she's at the mall, pra falar onde é que ela está, que no caso é shopping, ok? Então shopping mall. It is a dog, então eu tô falando de o que algo é. E aqui eu falo we are friends. Não sei, espero... Não me ignora, ok? E aqui a gente fala sobre as características de alguém. Então, por exemplo, you are pretty. Então, todos vocês são bonitos, ok? Então, they are at home. Eu tô falando de novo do local onde a pessoa está. Então, aqui é a situação que a gente usa o verbo to be. E como vocês viram, a gente usa sujeito, verbo, complemento, ok? Então, SVC.
Sujeito, verbo, complemento. Essa é a estrutura que você vai ter. E agora, vamos para um pulo aqui rapidão. Novamente, eu vou pausar o vídeo só para eu escrever aqui rapidinho para vocês algumas contrações dessas mesmas partes que a gente acabou de ver. Então, bora lá. E galera, aqui nós estamos agora na maneira contraída de se falar as coisas. Sempre que eu tiver o verbo am, eu uso essa contração, apóstrofo M, ok? Então, em vez de falar I am fine, eu posso falar I am, e aí você junta os lábios. I am fine. Ok? Aquela resposta pro how are you. Em vez de falar o are, eu posso falar apóstrofo were, que é um pouquinho mais difícil de falar, que fica you were, you were. É treinando mesmo, não tem como eu te falar assim. Eu não conheço uma técnica específica para você rapidamente falar isso, a melhor maneira é você ficar praticando. You were, you were. E aí você usa aquela técnica que eu sempre falo, pega o assistente virtual do seu celular e fica falando para ver se ele identifica se você tá falando certo. Que aí você vai saber se você tá falando certo. E aí depois que você fala sujeito, verbo, complemento. Tá vendo que mantém sujeito, verbo, complemento. Então fica you were in Brazil. You were in Brazil. E aqui a gente tem o is, que no caso, em vez de você falar is, você pode falar só o s. Em vez de falar he is, eu falo his. He's a doctor, ok? He's a doctor. E de novo, sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. Opa, aqui eu troquei, mas tudo bem. Sujeito, verbo, complemento. É essa a estrutura que você vai usar. E aqui a gente tem as formas contraídas. Então, olha só. Se a gente, em vez de falar o I, é o único que usa o am, tá? Mas, por exemplo, se eu for falar o we, eu e você, nós, eu também posso falar we're. Em vez de falar we are, eu posso falar we're, ok? E aí eu posso também falar they are, em vez de falar they are, eu falo they're, ok? Em vez de falar it is, em vez de falar it is, eu posso falar it is, ok? E assim segue essa estrutura. Agora vamos só para mais uma dica como que você forma a negativa e a question, ok? Então bora lá. E olha só, para você formar a negativa, é simplesmente usar essa palavra logo depois do verbo to be. Então, no caso, já vou escrever aqui a ordem para vocês de todos, tá? Para quem gosta da formulazinha. E aí fica o quê? Vai ser sujeito, verbo, not, complemento, ok? Por exemplo, I'm not in Orlando now, ok? Então aqui fica o complemento. E aqui vai seguir a mesma lógica. Sujeito, verbo, not, complemento. Sujeito, verbo, not, complemento. Sujeito, verbo, not, complemento. E aqui você vai complementar com os usos realmente do verbo to be. Mas a ordem vai ser essa. Sujeito, verbo, not, complemento. E aí vem um outro detalhe que a gente também pode usar, que vai ser a forma contraída. Lembra como é que a gente contrai o I com am? Não fica I'm. Então eu posso falar I'm not. E aí você já contraiu usando o que você já sabia da afirmativa. Então, pela lógica, se aqui para formar a forma contraída, vai ser, por exemplo, vamos colocar só um complemento para a gente escrever aqui embaixo depois. You are not ugly, ok? Então você não é feio, ok? Então, eu acho que é verdade. Me diz aí nos comentários se é verdade. Então, you are not ugly. Então, como é que fica a forma contraída? Fica, se a gente puder contrair, fica you were not ugly. Esse daqui vai ficar a mesma coisa, só que vai ficar o apóstrofo, o ERE, né? Então fica we're not, ok? E aí vem o it, que eu vou escrever aqui do lado, que aí vai ficar também a mesma coisa. Olha eu colocando primeiro. It is not. Então a dog, ok? Então fica esse exemplo aqui. Então olha só, it is not, e assim a gente tem a primeira maneira de contrair. Mas agora eu vou escrever aqui na próxima página maneiras diferentes para você contrair, ok? Então bora lá. Então, galera, a gente viu a contração dos, no caso, sujeitos, né, dos pronomes com o verbo to be. Então ficava he's not. Ou então aqui eu vi a contração também, em vez de falar eu falava you were not. E aqui a gente via I'm not. Porém, a gente pode contrair direto o verbo to be com o not, nesse caso aqui, que aí em vez de ficar he's not, eu posso falar he isn't, ok? Para quem tiver dificuldade de entender como é que se escreve, é só escrever is not e junto, tirar o O, colocar um apóstrofo. E aqui fica também, ó, em vez de falar you are not, eu posso falar you aren't. Mesma lógica. Em vez de escrever, se você tiver, eu buguei aqui agora. Quando você tiver dificuldade de escrever, escreve o are com o not junto, tira o O, coloca o apóstrofo. E aí a contração de am com not vai ser
Não tem, ok? Então eu não uso, na verdade até tem uma, mas é muito informal, não vou explicar pra vocês porque vai confundir a cabeça de vocês e é mais complicado do que parece. Na verdade não é mais complicado do que parece, mas é porque vai bugar, vai ter um momento que vocês sozinhos vão começar a usar, tá ligado? Mas no momento não vai ter contração. E aí a frase vai ficar na estrutura que eu já vou mostrar no final, o apanhado geral dos 3 maneiras, né? Afirmativa, negativa e interrogativa. E agora nós vamos pra interrogativa, que vai ser a mais fácil, por assim dizer, depois da afirmativa, que não vai ter contração. Eu já vou falar logo. Em vez de eu falar, por exemplo, I am at home, eu vou só trocar. O verbo to be que tá aqui vem pra cá. Então fica am I at home, ok? Se a lógica é você trocar o verbo to be, então em vez de falar she's sad, então, por exemplo, she's sad, ou she's sad, que é triste, eu posso simplesmente trocar, então o verbo to be vem pra cá, e aí fica is she sad? Ok? E a mesma lógica, por exemplo, se eu quero perguntar se você é o João. Então eu vou perguntar, por exemplo, are you João? Ok? O normal que eu poderia falar, no caso, seria you are João. Porém, na interrogativa, eu pego esse are e jogo ele para frente. Então aqui ficou verbo, to be, sujeito, complemento. Então, ó, era sujeito, verbo, complemento, ficou verbo, sujeito, complemento. Era sujeito, verbo, complemento, ficou verbo, sujeito, complemento. E assim também a gente vai ver agora, 2 segundos que eu já vou montar a estruturazinha, a formulazinha para vocês na próxima página e eu já volto. Então, galera, a estrutura que você vai usar vai ser sempre essa. Sujeito, que é subject in English. Verb, no caso to be, que aí eu vou colocar aqui agora para vocês, ó. Am, is, are. Lembrando que a gente tá falando isso aqui tudo do presente simples do verbo to be, que ele fica assim, tá bom? E depois o complemento, que aí vai depender do uso que você vai dar pro verbo to be naquele momento. Como a gente viu, ele vai ter vários usos e maneiras diferentes de você falar. Na negativa vai ser a mesma coisa, a gente vai ter o subject e a gente vai ter o verbo to be. Com o not, que aí você pode usar tanto contraído, lembra que você pode colocar tipo assim, is not, ok? Como você pode colocar apóstrofo am not, como você pode colocar a forma contraída dele para aquelas pessoas que é aren't. Lembrando que isso aqui também tem a forma contraída que fica isn't, ok? E também você pode colocar apóstrofo s not. Daquele jeito que eu expliquei um pouquinho antes. E você coloca um complemento para indicar o que não é algo, ou então onde não está algo, né? E assim por diante. E as perguntas, você usa o verbo to be aqui no caso, de novo, a gente usa am, is ou are, e completa com um sujeito, que aí vai variar. Lembrando que o sujeito, eu não coloquei aqui, mas isso aqui vale para todos. Vai ser I, you, he, she, it e assim por diante, ou o nome da pessoa, né? Em vez de falar, por exemplo, Bob, Maria, ok? E assim por diante. E a gente tem um complemento também. Junto com esse daqui a gente tem que ter uma interrogação, né? Porque é uma pergunta. Então, galera, essa foi a aula de hoje. É uma gramática bem simples. Eu tentei fazer o mais simplificado possível para não gerar confusão na cabeça de ninguém, tá? Mas agora que vem uma dica para vocês realmente entenderem isso aqui, que é vocês pegarem, eu vou escrever essa dica aqui rapidinho, vocês pegarem 1 minuto de uma série que vocês gostam, ou então de um canal no YouTube que vocês gostam. Então pega 1 minuto e começa a estudar aquele 1 minuto, só que dessa vez, como vocês estão vendo aqui, verbo to be, procura o verbo to be, procura um am, procura um is, procura um are e escreve a frase. Depois que você escreveu a frase, você vai entender melhor ali no caso como que você vai usar e vai ver novamente aquilo ali em uso, porque pode ter umas variações, vão ter uns complementos diferentes que vocês vão aprender a usar. Então essa era a aula de hoje. Eu decidi fazer essa aula porque muita gente perguntou isso, ok? E eu falei, é interessante esclarecer essas dúvidas sobre o verbo to be, e ele vai ser usado em situações específicas, tá? Lembra, não fica com ser e estar na cabeça não, porque vai bugar na hora de vocês conversarem. Eu vejo milhares de alunos que sempre confundem na hora de falar ali, porque não sabem, ai meu Deus, eu uso o verbo to be, eu uso... Não, procura as situações que ele é usado, e assim você vai saber. Aqui a gramática é só para reforçar, para você não usar ele errado, quando você já sabe em que situações você usa. Então era essa a dica de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe o vídeo com alguém que também tem dúvidas assim, que sempre erra o verbo to be, ou então alguém que está precisando reforçar mais para lembrar melhor como é que usa o verbo to be. Se você não gostou, não dá o dislike, tá? Comenta aí embaixo o que você achou poderia ser melhor nesse vídeo, que assim, se você só der o dislike e não falar nada, eu não vou saber o que eu posso melhorar para te ajudar. E no final das contas, se você não quiser fazer nada disso, não tem problema também, porque o importante é você absorver esse conteúdo aqui e ajudar outras pessoas também a entenderem como é que elas podem entender isso aqui melhor. Então, vejo vocês no próximo vídeo.